Poderia alguém estar alinhado com Deus se não estiver alinhado com sua palavra? Eu devo estar alinhado com a palavra de Deus para estar alinhado com Ele. Jeremias capítulo 8, a partir do verso 4, ele nos traz um relato, cujo título é A Apostasia do Povo de Deus. O castigo é inevitável. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar? Não querem aceitar a correção do Senhor? Então, Jeremias está mostrando um estado de apostasia do povo de Deus. E ele traz um homem. Você vai ali, tropeça, você cai, você quer levantar. Você está num caminho errado e descobre, você dar meia volta e volta para o caminho. Mas aí se há uma pergunta. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Com uma apostasia contínua? Agora, retém o engano e não quer voltar? Quando a verdade é manifestada, sempre há uma reação. Ou você permanece na apostasia, ou você recebe-a, se alinha com a verdade. Agora, no verso 7 ele diz, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grol, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Vocês ainda vejam como estão as coisas. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Nós temos isso, nós temos aquilo. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Um erro sucedendo outro erro. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Rejeitar o conselho de Deus, rejeitar a palavra de Deus é tolice. Prosseguir no erro é tolice. Conhecer a verdade e permanecer no engano é tolice. E não é isto sabedoria. Bem, nós temos aqui duas frases. Um parágrafo diz assim, porém esteja você aliado com Deus. Se seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Mas todo mundo diz isto, que Deus nos enviou um profeta, Elias. Tudo bem. Deus enviou um profeta Elias? Onde que o profeta Elias já foi enviado alguma vez aos gentios? O profeta Elias é enviado ao povo de Israel. Elias virá? Sim, virá perfeitamente. Elias já veio? Sim, já veio perfeitamente. Elias já veio. João Batista. Elias virá? Sim, virá. Agora, você dizer que Elias já veio e já foi embora outra vez? Não, aí isso aí não tem palavra de Deus para isso. Agora, Elias virá, está escrito. Depois que ele profetizar em Israel, juntamente com Moisés, que nós entendemos que seja Moisés perfeitamente, por causa das suas profecias, coisa que fizer nos seus dias e suas profecias, então compreendemos que Elias e Moisés, um representando a lei e outros profetas,
Agora, se seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz. E você não pode entrar através disto. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Agora, quando Elias e Moisés se manifestarem na terra, o 7º anjo então tocará a trombeta. Apocalipse capítulo 10, verso 7. O anjo que colocou seu pé entre os céus e a terra disse: mas nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo tocou a trombeta quando? Apocalipse capítulo 11, depois dos testemunhos de Moisés e Elias, ele tocou a sua trombeta. Ele terá que tocar a sua trombeta. Isso encaixa com a palavra de Deus. Agora, você não pode entrar através do que a sua igreja diz, mas sim através do que a Bíblia diz. Não do que um pregador diz. Se ele diz o que está escrito, corretíssimo. Então eu estou lendo aqui um parágrafo. Eu não sei qual mensagem. Mas é corretíssimo. Há algo errado, não importa o que a sua denominação diz, que a sua igreja diz, que o seu pastor diz, que o fulano diz, que o fulano outro diz. Você só poderá entrar pelo que Deus disse. Esta Bíblia sagrada, este é o livro de onde você será julgado. Este é o livro de onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça, portanto, com ela. Agora, quando a gente vai permanecer com a Bíblia, teremos que colocar uma outra coisa para validar a Bíblia? Por favor, seja cristão. Seja cristão. Olha, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, porque eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Rejeitar a Bíblia, dizer que a Bíblia só não é suficiente para salvar. Meus amados irmãos, busque a sabedoria de Deus. Busque o entendimento da palavra do Senhor. Então eu vou repetir o finalzinho deste parágrafo. Este é o livro de onde você será julgado, a Bíblia. A Bíblia. Então permaneça com ela. Ela é o suficiente. Ela é suficiente. Agora, não rejeite o conselho de Deus. Permaneça com a palavra. Porque nós encontramos que quando Jesus esteve aqui, foi a palavra manifestada em carne. Então, os fariseus, eles ouviam, os publicanos ouviam tudo o que Jesus dizia. Mas eles não foram primeiramente batizados com o batismo de João e depois rejeitaram o que João anunciava. Vejam só, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse, eles rejeitaram o conselho de Deus, eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra, mesmo embora sendo religiosos, mesmo embora estivessem vivendo sob a lei de Moisés, mas mesmo assim rejeitaram o cumprimento da lei de Moisés quando estava em seu pleno cumprimento diante deles. Agora eu tenho algo aqui no Evangelho de João. No Evangelho segundo São João, capítulo 12 do Evangelho de João. Então, a partir do verso 44, ou melhor, 42.
Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha, você tem medo de ser expulso de um sistema? Você, se vivesse no dia de Jesus, também teria medo de ser expulso da sinagoga. Porque a Bíblia assim repete. Salomão disse: nada do que se diz novo é novo. Tudo o que existe já existiu antes. Mesmo ouvindo Jesus, mesmo ouvindo o Senhor, mas mesmo assim, eles não puderam crer, eles não confessaram. A Bíblia diz: os principais creram nele, mas não o confessaram. Por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Por isso nós não somos julgadores de ninguém, por Jesus não era. A função de um pregador não é julgar, não é condenar, é pregar. Eu não julgo. Eu não vim ao mundo para julgar, mas para salvar o mundo. Agora, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra, a Bíblia, nós havemos de ser julgados por esta palavra. Pela palavra. A Bíblia é sagrada e não por uma pregação de um, de outro, porque se nós tivermos que ser julgados por pregações, partes da Bíblia que um ensina, que o outro ensina, como vai ficar esse julgamento? Eu vou julgar pela doutrina fulana, eu vou julgar pelo sistema tal. Não, pela palavra. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me tem mandamento, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Bom, agora tem uma pequena advertência. Por que você quer ir para o céu? Se ali habita o autor do livro que você rejeita, que você coloca em segundo lugar? Bom, defender a Bíblia? Defender a Bíblia perante pessoas que dizem que amam a Bíblia? Então Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Você quer viver a eternidade? Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. É a Bíblia suficiente? Ou a Bíblia agora precisa de complemento? Novos ensinamentos, de coisas interpretadas? Meu amigo, meu irmão, Amós 3,7 nos diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Verdade? E tudo o que está acontecendo hoje, isso já não está escrito na palavra de Deus? Os sinais dos tempos,
Que os homens seriam mais amantes de si mesmos do que os amantes de Deus? Que Deus amaria, que os homens amariam mais a glória do mundo do que a glória de Deus? Isso aconteceu também. Por que que os fariseus não confessavam a Jesus? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque os homens amam mais suas posições, amam mais o seu rendimento financeiro, conhecem a verdade, sabem onde está o engano e vivem no engano, se dizendo sábios e protetores do Evangelho. O Evangelho é que é meu protetor. Eu não defendo o Evangelho me defende. Eu não defendo a Bíblia me defende. Oh, aí sim, vamos viver uma vida coesa com a palavra, amando a palavra, porque aonde nós vamos morar, está ali o autor desta palavra. Por que você quer ir para os céus? Sabe quem que habita ali? O autor deste livro que você tanto despreza e tanto rejeita. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu confesso que amo a Deus mais do que qualquer sistema, mas te amo também, meu irmão, minha irmã, como amo a mim mesmo. Se quero bem para mim, quero para você também. Fique com a Bíblia, fique com a palavra, ela tem tudo o que você precisa. Deus te abençoe. Amém.